Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula, isso mesmo. Vou aproveitar agora, mandar um abraço para todos os nossos professores presenciais, junto com os nossos estudantes, que estão aí no terceiro ano na NBAZ. Professor, hoje a nossa aula é a aula 4.1. Qual é o objetivo da aula de hoje, professor? Definir o sistema SAFs. Qual é a importância de realizarmos isso? Fazer o levantamento do potencial na área que você tem aí, na área que ainda não foi utilizada. Reconhecer as propriedades de cada sistema que possam ser valorizadas no comércio. Então aí, a área está aí sem mexer, mas como é que eu posso fazer isso de forma a amenizar e também potencializar e conseguir realizar o que, professor? Além de mais disso, escalonar sua produção. Então, com a aula de hoje, a aula 4.1, eu quero mandar um abraço para todos os nossos professores, para todos os nossos estudantes e, sempre lembrando aqui para vocês, estamos aguardando as fotos. E eu vou pedir também, assim, faz um vídeo, galerinha. Faz um vídeo falando a cidade, a escola, os nossos próprios estudantes. Aí manda para o professor manda para nós aqui, dando um alô para alguém. Ou até pode ser para algum professor da biologia, da química, física, matemática. A gente passa aqui, aqui na aula da NBAZ, tá bom? Vamos ver então a nossa aula, meu diretor? Bota aí na tela para nós. NBAZ, terceiro ano. A aula é a aula 4.1. E aí, na aula 4.1, classificação dos sistemas agroflorestais. E aqui, pessoal, na aula de hoje, nós temos o objetivo de esclarecer a importância do que, professor? Primeiro, o que é? Como se caracteriza? E qual é a estrutura dos aspectos ecológicos dos SAFs? Calma aí, deixa eu trocar essa cor aqui, que essa cor não pegou legal. Vem aqui. Então, quais os aspectos ecológicos do sistema SAFs? Então, os aspectos ecológicos que nós podemos observar nos SAFs. Só que toda a estrutura de um SAF, ele também tem um potencial econômico. Mas para eu definir qual o potencial, eu tenho que identificar os aspectos econômicos dessa estrutura, lá na sua propriedade. E os aspectos funcionais. Diretor, para mim. Então, galerinha, nós temos aqui os aspectos econômicos. Nós temos os aspectos... Primeiro, nós vamos... Lembra nas nossas últimas aulas? Da aula 1, 2, 3, this or 4. Primeiro nós falamos sobre sistemas ecológicos, os biomas, os conceitos do que é sustentabilidade, que nós pegamos isso da onde? Lá da biologia. E aí nós temos que primeiro fazer o reconhecimento desses aspectos dos SAFs. O sistema SAF sempre é, pessoal, a fusão da criação. Aí criação, nós falamos de animais, pecuária. Então, tudo aquilo que nós vimos na pecuária, junto com o que nós vimos na agricultura. E depois insere isso na floresta, de forma também você potencializar. Professor, eu posso considerar o aspecto ecológico, o aspecto econômico e o aspecto funcionais de um SAF sem colocar a agricultura, sem colocar a pecuária, mas quando eu faço esse aspecto
No SAF, eu vejo qual é esse potencial econômico e funcional. Muitas vezes, pessoal, o sistema SAF, você não precisa colocar agricultura na floresta, integração com agricultura, pecuária e lavoura. Agricultura, pecuária e floresta. Lavoura foi ótimo, né? Agricultura, pecuária e floresta. Não, isso não caracteriza um sistema. Né? Quando eu falo sistema, o que tem que vir na cabeça dos nossos estudantes? Sistema intensivo, extensivo ou semi. É isso que tem que vir na nossa cabeça. Então, muitas vezes, você não precisa colocar a criação na floresta, nem a agricultura na floresta. Nós temos que fazer o quê? Verificar o potencial do SAF, verificar o potencial daquela região e potencializar, elevar, escalonar o que eu posso utilizar dos recursos naturais de forma, não vamos dizer ecológica, mas de forma que você possa sempre estar amenizando, mantendo a interação dos aspectos da fauna e da flora, das necessidades dos vegetais que estão ali e das necessidades dos animais que estão ali. E esse recurso natural vai beneficiar tanto a economia local quanto a sustentabilidade daquela região. Então vamos lá, meu diretor, na tela. Primeiro, pessoal, classificação dos SAFs ou sistemas agroflorestais. O objetivo do SAF é a criação de diferentes estratos vegetais. Meu diretor, para mim aqui rapidinho. Ó, o tio vai sempre estar botando a tela, aí eu vou sublinhar. Quando eu estiver sublinhando, significa que aquela palavra tem uma estrutura. A palavra que eu vou sublinhar tem um significado muito importante. E aí eu vou falar o significado, a interação, mas não vai estar escrito. Pay attention, ok? Let's go back. O objetivo dos SAFs. Então vamos aqui, ó. É a criação de diferentes estratos vegetais. Então, ó, esse é um objetivo dos SAFs. Mas a gente vai ver que estratos são esses. Lembra, pessoal? O primário, a percepção primária é vegetal. O potencial da área a ser estudada, classificada, escalonada é vegetal. Só que esses estratos, eles vão procurar imitar um bosque natural onde as árvores ou os arbustos são considerados os elementos estruturais básicos. Elementos estruturais básicos, que é a chave. Por que a chave, professor? Porque é a que dá ignição, é a que dá movimentação, é a que possibilita ir para frente. Então, a chave para a estabilidade do sistema. Como assim, professor? A figura está bem clara. Na figura, pessoal, se você tem aí na sua propriedade o babaçu, se você tem na sua propriedade uma árvore nativa, vamos lá, você entra na... Beck, meu diretor, para mim, quando você tem uma região dentro da sua propriedade e você fala assim, ei, aqui eu não posso derrubar a árvore. Aqui é uma parcela, uma porção da minha propriedade que tem que ser garantida a integridade daquele ecossistema que se encontra ali. Tanto da fauna e da flora que ali se constituem. Mas, se
se eu faço esse levantamento do potencial vegetativo de uma árvore, onde eu posso potencializar um produto, então, quando eu posso ver que tem ali, ó, sementes, ou quando eu posso observar que ali tem mudas, e que essa árvore pode tirar dela resina sem derrubar, uma resina que tem uma importância na área farmacêutica, uma importância na área da indústria, uma importância na área... Na indústria, quando eu falo indústria, é muita coisa, né? Mas, por exemplo, geração de energia, sem derrubar, só com um produto que advém desse vegetal. Então, isso que você também potencializar, sem você colocar agricultura ali dentro, sem você colocar criação de animal, porque a gente sabe que muitas vezes quem vai definir o sistema de produção é o próprio ambiente. Então, a criação de diferentes estratos vegetais é quando você fala, dentro de uma determinada região, 10 mil metros quadrados, 1 hectare. Dentro desse hectare, é você fazer o levantamento do potencial desse hectare. Que se você manter ele, é 1 hectare, mas também é que eu pensei assim que a área, a propriedade da pessoa tem mais de 6 hectares. Cada hectare é 10 mil metros quadrados, não vai fazer falta, né? Mas ali, você tem uma região preservada, os estratos, o potencial de extrativismo, de tirar um produto que ali já existe, sem você realizar nenhuma alteração estrutural ou inserção de uma espécie vegetal que não é nativa daquele local. Tá bom? Na tela, meu diretor. Então, os aspectos... nós vimos que tem aspectos. Vamos analisar os aspectos ecológicos de um potencial sistema de SAFs. Essa classificação leva em consideração o quê, professor? Primeiro, a localização geográfica, a situação topográfica, terra firme, terra de várzea e de locais montanhosos, que aqui no nosso estado, né, são morros. Claro que no interior tem muitas localidades acidentadas. Só que essas acidentadas depende se você quiser fazer atividade pecuária. A complexidade biológica. O que é a complexidade? Convívio na mesma área de animais e vegetais. Então vamos por partes. Professor Jefferson, oi! O que é os aspectos ecológicos que envolvem localização geográfica? Localização geográfica é muito importante, meus queridos, porque se você vem comigo, vamos lembrar dos professores de geografia. Os aspectos geográficos vão te dizer que determinadas estruturas topográficas, aí também a situação topográfica, se a terra, se ali, naquela área onde tem vegetais nativos, só que a área topográfica é arenosa, e essa área topográfica pode ser também uma área, o solo ali, que você não precisa fazer movimentação desse solo. O que é movimentação do solo? Você não precisa fazer aração, gradagem, granulagem, você não precisa fazer destorroamento. Lembra quando a professora Tabata estava explicando para a gente da estrutura de uma floresta, onde tem a serrapilheira, aquelas folhas ali? Então, todos os nutrientes que ali estão são nutrientes autossustentáveis. Então, para que uma planta nativa tenha uma propriedade econômica, um potencial econômico, e você queira escalonar, a localização geográfica, ela é importante, porque lembra quando a gente fala assim,
eu vou produzir safrinha. Vou plantar vamos lá, milho, soja, sorgo, capim-camerô. Ele precisa estar... Você tem toda uma dinâmica. Quantos meses eu tenho que preparar o solo? Para quantos meses eu vou semear? Próximo o quê? As estações de chuva. Ou então, porque a gente aqui não faz sistema de irrigação. Então você está atrelado ao quê? O clima. E aí também tem essa complexidade biológica. Como assim? Pessoal, se o seu SAF tem um aspecto ecológico em relação... Cara, tem muito inseto aqui nessa área. Você não vai colocar, você não vai inserir nessa área o quê? Uma atividade de agricultura. Por quê? Nós sabemos que os vegetais, vamos lá, meus queridos, vegetais, os legumes, as folhosas, vamos lá, pepino, alface, os tubérculos, a batata, plantar, cheiro verde, todos esses vegetais, durante o processo de desenvolvimento, eles exalam determinados aromas que atraem o quê? O que a gente fala no convencional, praga. Só que quando você está falando de aspecto ecológico, aqueles insetos que estão naquela área não são pragas. Eles estão ali porque eles têm alguma atividade ecológica. Exemplo, quando você vai para a floresta... Se você é um apicultor e o seu, olha, calma aí, meu diretor, para mim, meu diretor, o que eu posso estar falando aqui? Meu estudante está falando, cara, gás d'água, o professor Jefferson está falando. Se o seu SAF é ecológico, vai inserir ali agricultura, você vai se ferrar. Se o seu SAF é ecológico, uma sugestão, claro que tem várias características. Eu estou falando uma característica de fator que o teu SAF, aquele SAF, ele classifica ele ecológico e fala assim, olha, para agricultura, vamos lá, meu diretor, para agricultura, ele não serve você fazer a agricultura dele, mas, por que não serve? Porque você vai ter que interferir na dinâmica. Meu diretor, eu sei que nós não combinamos, não tem como colocar aqui atrás, né? Ah! Ai, little wolf. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui, ó, interação ali, ó, complexidade biológica. A complexidade biológica fala, você não pode interferir na dinâmica da biodiversidade que tem ali em relação a insetos. Porque eles são o quê? Eles têm uma relação intrínseca com aquele ecossistema. Ali eles não são considerados pragas. Lembra do conceito de ervas daninhas na agricultura? Então, o mato ali não é erva daninha. Então, com um aspecto ecológico do SAF, então eu já te falo assim, para determinada atividade agrícola não serve, mas serve para quê? Se você vê que ali tem insetos, aí você vai fazer... Insetos que eu falo, gente, pessoal, é um exemplo. Aí você tem que classificar esses insetos. Porque tem vários tipos. Um deles são insetos com potencial de polinização. Se o seu SAF é agroecológico, tem vários aspectos, mas um deles, eu estou citando um, é a biodiversidade que a gente fala que é inseto, mas se eles forem agentes, são insetos, mas são agentes polinizadores. Então ele tem um potencial de você inserir ali o quê? Apicultura, atividade de apicultura. Só que não é só um inseto. Não. Você tem que fazer o levantamento daquelas árvores nativas. Tem agente polinizador? Tem agente polinizador. Mas se as árvores tiverem também, tem que ter uma outra característica, o quê? Uma característica que vai prover uma palatabilidade de acidez floral, de produzirem
matéria-prima para que esses agentes polinizadores, quando você inserir a abelha naquele local, para apicultura, tenha um produto de um mel com uma característica, com um aroma, com uma textura e com um paladar bem característico daquela área que você não encontra no mercado convencional. Então, muitas vezes, a pessoa faz a prática do integração lavoura e pecuária, ILPF, dentro de um sistema SAF, errado, porque não fez o levantamento de um aspecto ecológico. E o básico, um SAF que tem um aspecto ecológico, 75% não é para atividade agrícola, mas sim para atividade da pecuária. Que o integração, lavoura e integração, pecuária e lavoura. E LL, integração, lavoura e pecuária. E floresta, e LPF, né? Claro que quando você faz também o levantamento da área do repasto floral, tem que ver o aspecto geográfico, a sazonalidade. Se essas flores de árvores nativas têm o potencial para dar uma característica muito peculiar ao produto que é o mel. Para verificar se esses insetos, que na agricultura a gente fala aqui que são pragas, e ali não são pragas, vão auxiliar também na dinâmica da interação das abelhas que você vai inserir ali. Então não é só, quando a gente tem que avaliar o aspecto geográfico, topográfico e biológico, é a adaptabilidade. Obrigado, meu diretor! A adaptabilidade dessa abelha à região, por exemplo, a predadores, porque as abelhas já estão padronizadas para um determinado sistema. Lembra da apicultura? Que é aquele sistema que você fala, apiário fixo e apiário móvel. Cara, é muito... Olha só, professor, se o meu sistema SAF... se o aspecto ecológico que eu observo em um sistema SAF aceita a inserção da atividade da pecuária, qual é ela? Apicultura, ela tem que fazer o quê? Potencializar o processo ainda porque a abelha, quando vai fazer o repasto floral, ela vai polinizar. Se ela vai polinizar, quem serão, quais representantes desse sistema agroecológico aqui, do aspecto, serão beneficiados? Aí você vai ver, faz o levantamento. Tem macaquinho lá, macaco, mamífero, tem a capivara, tem os roedores, me ajuda aí, tem a capivara, tem a cutia, tem o tatu, serão beneficiadas. E as aves serão beneficiadas? Claro que sim. Por quê? Porque se eu coloco o apiário ali, meus queridos, as abelhas vão polinizar, fazer o mel, com características singulares daquela região. Mas a polinização vai aumentar a probabilidade de cruzamento entre aquelas aves nativas, porque com menos, você só tem aqueles lá que estão lá, os insetos, que a gente considera praga na agricultura. Mas se você potencializa com a abelha, a eficiência da polinização garante o fruto. Muitas vezes o fruto daquela região não é um fruto comercial, mas é um fruto que vai garantir maior probabilidade de ter alimento para os animais que são nativos. São frutos que a gente pode não comercializar no mercado, mas a arara se beneficia, a cutia, o tatu, a capivara. Tá entendendo? Aí todo esse levantamento tem que ser realizado, porque aí você faz o seu projeto direcionado para uma estrutura de um SAF que você fala, esse SAF, esse sistema agroflorestal, ele é o quê?
aspecto ecológico. E te possibilita você inserir uma atividade de apicultura que potencializa a dinâmica agroecológica que vai beneficiar animais que são ali, ó, nativos. Que muitas vezes, como nós falamos nas outras aulas, estão em processo de extinção, estão em risco de diminuir a sua população. Então, a atividade da pecuária com a atividade de apicultura, ela é eficiente no sistema SAF de aspecto ecológico. Eu vou conseguir ter uma produtividade? Tem que tomar cuidado com uma coisa, que é, você pode só beneficiar a fauna e a flora. Se você vê que a matéria-prima das flores não vai garantir para você um mel de qualidade, você não vai conseguir vender. E aí, tá entendendo? Tem que ser bom para os dois lados. Eu não vou mentir aqui e falar para você, toda flor dá mel de qualidade? Não! Aí tem que ver o potencial de produção dessa matéria-prima, que é a flor de árvores nativas. Porque o ambiente ecológico será beneficiado? Será beneficiado. Mas e aí? O produto final que vai para o mercado tem qualidade? Isso a gente vai aprofundando nas próximas aulas. Então aqui a gente já viu uma característica. Como é que eu falo que um aspecto ecológico dentro de um SAF pode beneficiar a integração pecuária, lavoura e floresta? Vamos para o próximo? Na tela, meu diretor. Agora, então já expliquei, né, os SAFs, isso aí, esqueci de mostrar esse slide, mas nós já falamos isso aí. Ok. Também, ó, calma aí, tá? É que eu falei, mas tem que ler aqui. Por exemplo, o que é a temperatura? O que é a umidade? O que é, ó, temperatura e ar? Meus queridos, vamos lá. Para mim, meu diretor, lembra da história que a gente fala sobre redução de carbono? Quando a gente fala de redução de carbono, significa o quê, professor? Emissão de gás carbono na natureza. Meus queridos, dentro de um sistema agroecológico, é outro exemplo. Eu coloquei o exemplo da pecuária. Qual a atividade da pecuária? Eu coloquei o exemplo de uma apicultura que vai beneficiar um aspecto ecológico de um SAF. Agora, não, professor, esquece pecuária, coloca agricultura. Diminuição de carbono. Só que a gente tem que lembrar que uma floresta depende do dióxido de carbono para sobreviver. Meu querido. Por quê? Você vai na biologia. A gente vai lá na biologia. Fotossíntese. Uma floresta, ela não é sustentável. Ela é autossustentável. Floresta alguma precisa do homem para sobreviver. Porque tudo que ela produz, ela utiliza. Já ouviu falar que uma floresta o homem tem que ir lá? O homem, ação antrópica, tem que ir lá colocar adubo? Tem que ir lá fazer rotação de cultura? Não! A floresta, quando a gente tem aquela serrapilheira lá, aquela camada de massa morta, animais mortos em decomposição, árvores que caem por causa de tempestades, trovões, e ali os fungos, as bactérias, micro-organismos aceleram o processo de decomposição, devolvendo todo o nutriente para o solo. E a floresta pega e absorve tudo. Ela se autorretroalimenta. O solo, a gente ouve falar que solo de floresta é um solo pobre. Pobre? Para quem, meu querido cara pálida? Pobre para fazer uma atividade agrícola, mas para sustentar a biodiversidade de árvores nativas é o essencial e o necessário. E quando a gente fala de emissão de carbono, todo o dióxido de carbono que é produzido ali, dióxido de carbono, oxigênio, ele é consumido no mundo todo. Mas todo oxigênio produzido, ato falho. Todo oxigênio produzido na floresta
não compensa o consumo do planeta. Então, todo o oxigênio ele é produzido, a maior parte do oxigênio para garantir a sobrevivência de quem precisa do oxigênio vem do mar, das algas. Todo o oxigênio que uma floresta produz, ela mesma consome. Todo o dióxido de carbono que uma floresta possui, ela também consome. Porque tem a fase clara e a fase escura do processo fotossintético. E na fase escura, ele consome todo o dióxido de carbono. Então, se uma floresta emite dióxido de carbono, ela mesma consome e produz isso o quê? Em parte vegetativa. Não precisa dar um Google não, tá? Para ver se isso está certo. Vai lá nos livros de biologia. The book. The book. Agora, professor, se uma floresta, ela se autoalimenta, ninguém precisa adubar a floresta para ela dar certo, como é que eu coloco um sistema ali dentro? Sem ser pecuária. Agricultura. Aí, se os aspectos são ecológicos, você tem que avaliar o que essa floresta tem de bom? O que ela tem que eu transformo em um produto? É o conceito básico, sabe de quê, pessoal? Ai, meu diretor, como é que eu chamo aquilo? O mercado não sabe que isso existe. E ele nem sabe que precisa, mas eu faço ele ver que aquilo existe e ele precisa. A gente chama isso de... Que o pessoal do marketing. Tem coisas, pessoal, que a gente viveu até hoje sem ela. Mas depois o pessoal coloca no mercado e todo mundo dependente daquele produto. Então, primeira coisa. Visionários, empreendedores, eles entram na floresta, faz o levantamento do que aquela árvore produz. Quantas árvores dessa espécie tem? O que ela produz? Que produto é esse? Esse produto tem uma atividade biológica? Ou para alimentação, ou para alimentar é uma coisa. Tem a nutrição e a suplementação é outra coisa. Será que nessa floresta tem alguma coisa que eu posso potencializar? Da árvore, do vegetal. Eu não preciso inserir um vegetal ali dentro. Já tem vegetal que eu posso potencializar e tirar dela sem matar, derrubar, mas eu aumento o número de indivíduos, porque a floresta mesmo produz. E aí eu posso vender para farmácia. Para farmácia que eu falo é para indústria farmacêutica, que aí entra remédio, cosmético, suplementação, nutrição, substituto. Será que ali não tem uma vitamina, uma folha, um vegetal do qual eu posso extrair uma vitamina? Então, para eu faço reflorestamento. Eu dou um dinamismo na natureza sem derrubar. Então, muitas vezes, a atividade da agricultura não é a agricultura convencional, é potencializar determinadas espécies que ali estão. E se eu potencializo, quem é beneficiado além do homem? Na área da saúde, na área da indústria. Quem é potencializado? Os próprios exemplares da natureza que constituem a fauna e a flora daquele local. Tá bom? Próximo, meu Deus do céu, na tela, meu diretor! Aspectos econômicos. Meus queridos, professor, o que é um aspecto econômico? É o que eu acabei de falar no outro slide. Meu Deus, já foi. Aspecto econômico. Vimos os aspectos ecológicos. Econômico. Não é você pegar e derrubar a floresta. Não. É você sistematizar a floresta. O que é uma sistematização, professor? Aí a gente está vendo o aspecto pessoal, por exemplo, áreas que foram degradadas. O aspecto econômico é dentro de um SAF, de uma floresta, de uma região que foi degradada. E você vai fazer a recuperação dessa região degradada.
E aí, o primeiro passo, por que tem essa imagem aí, professor? Essa imagem, vocês veem que ela não é plana igual uma agricultura convencional. Então, se fosse para degradar, ela estaria plana. E tacava o que aí, professor? Tacava aí soja, milho. Não, meu querido. Recuperação de uma área... O aspecto econômico não tem nada de você entrar numa floresta fechada e... Não. O aspecto econômico é, houve degradação. Então vamos utilizar o aspecto econômico de um SAF e recuperar a área degradada. E aí a recuperação dessa área degradada não é fazer terraplanagem. Tá vendo aí que são vários morrinhos? Você tem que evitar que esse morro... Para mim, meu diretor, evitar que ocorra lixiviação, que é a floresta foi devastada, não tem mais a raiz, não tem mais a serrapilheira, aquela camada de matéria orgânica que evita que quando chova seja lavados os minerais. E para dar processo de recuperação, aí você vai ter que fazer uma implantação sem terraplanagem. E aí você tem que ver quais são as espécies que podem auxiliar no processo de sucessão ecológica. Claro que aqui a gente já viu uma área de recuperação já instaurada. Não, ela ainda está na metade. O que é uma área de recuperação instaurada? Você vai ter que fazer uma sucessão ecológica com plantas nativas. Aí, nesse aspecto, eu vou dar um exemplo. Isso é feito com ervas medicinais. Plantas, na sua grande maioria, arbustos que têm a potencial medicinal. Mas aí a gente vai aprofundar nas próximas aulas. Na tela, meu diretor. E qual é o nosso último aspecto, pessoal? É o aspecto... aqui, pessoal, tá? Porque eu falei, mas eu não li. O aspecto econômico, ele abrange o quê? O sistema comercial, claro, que eu falei do sistema... Eu dei o exemplo de um potencial que você coloca o quê lá? Ervas medicinais. Mas aí, você tem um sistema de subsistência ou um sistema intermediário. Subsistência não é o aspecto remédio. Ervas medicinais. Se você for para o sistema subsistência, a área está degradada, então você vai produzir alimento para uma família que mora ali. Então, o aspecto de recuperação, para mim, meu diretor, o aspecto de recuperar uma área degradada não visa colocar lá plantas medicinais, que aí é uma forma de você recuperar e, ao mesmo tempo, industrializar. Mas se você for fazer pelos aspectos de subsistência, aquela área que foi degradada pode ser povoada de que forma que uma família vai fazer a sua sustentação da família, né, com plantação ou criação de produtos que vão beneficiar a família e a área de sucessão ecológica. A gente vai ver como é que isso ocorre nas próximas aulas. E para nós finalizar, tem os aspectos funcionais, que são SAFs de produção e SAFs de proteção. SAFs de produção é uma coisa. SAFs de proteção olha aí, são aqueles que têm a principal função de produção alimentos e fibras para consumo próprio, sustentabilidade familiar, para a sucessão ecológica. Agora, SAFs de proteção são elementos naturais. Exemplos mananciais. Recuperação, revitalização, tá? E desse potencial. E aí, deve ser classificado o quê? Os SAFs de acordo com o quê? Com a sua função, a função que cada SAF tem para poder realizar esse processo de recuperação, realizar esse processo de aspectos de floresta, sistemas agroflorestais, o sistema de sustentabilidade e os sistemas de prática florestal. Cada sistema desses SAFs tem uma inovação ou um melhoramento. Para esse processo, a gente vê daqui a pouco, porque a gente volta para fazer esse bate-bola, jogo rápido. Tchau!